Olá, meu nome é Taina Bini, eu participei do PIBIC pela Fundação Eurocário Unioeste e eu vou apresentar o trabalho intitulado Edificação Escolar, Análise de Elementos Estruturais e Arquitetônicos e das Influências na Viabilização de Metodologias Ativas no Ensino de Ciências, de minha autoria e orientado pela professora doutora Dulce Maria Strider, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas de Cascavel, Paraná. As metodologias ativas de ensino são estratégias educacionais que colocam o aluno como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E com isso, o autor Moran explica que o espaço físico das escolas deve ser remodelado para facilitar a adoção dessas metodologias e promover um aprendizado ativo e centrado no estudante. E com relação a isso, o autor Ben Costa diz que no Brasil houve a necessidade de desenvolver projetos que reorganizassem esses ambientes para alinhar as novas metodologias de ensino. Com isso, os objetivos dessa pesquisa se apresentam em analisar de que forma esses elementos estruturais e arquitetônicos presentes nas edificações escolares vão interferir na viabilização de metodologias ativas, com enfoque no ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, os materiais e métodos vão se definir de abordagem qualitativa e exploratória, com análise de diversas obras que vão focar no espaço escolar, na engenharia, na arquitetura escolar, e de que modo eles têm influência no ensino de ciências e nas metodologias ativas de ensino. E, além disso, uma análise de um projeto arquitetônico de uma escola de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental da Rede Pública de Cascavel, correlacionando esses elementos estruturais e arquitetônicos às metodologias ativas de ensino. Então, nesse caso, a análise vai correr pelo projeto arquitetônico e também a partir de fotografias desses ambientes que foram tiradas em uma visita a essa edificação. As discussões elas vão iniciar analisando então os primeiros grupos escolares ainda. Para Gadot, o pensamento pedagógico vai surgir com a necessidade de sistematizar e organizar a educação, e com isso vão sendo criados ao longo do tempo espaços físicos dedicados exclusivamente à educação, no caso as escolas, que para Avignon vão fragmentar-se internamente em diversos usos e funções. E aí essa transformação vai originar diversas diretrizes regulatórias a níveis federal, estadual e municipal, que vão supervisionar a infraestrutura dessas instituições. E nessa pesquisa consideraram-se dois documentos, a Cartilha de Parâmetros Básicos de Infraestrutura para a Instituição de Educação Infantil e o Manual de Elaboração de Projetos de Edificações Escolares, Educação Infantil. Então, essas cartilhas vão ditar as condições necessárias para a construção dessas unidades educacionais. Então, esses projetos precisam considerar as diversidades locais de topografia, solo, vento, ruído, para garantir o conforto desses usuários. Devem ter condições básicas de funcionamento, como acesso à água, esgoto, energia elétrica, higiene, proteção contra acidentes e segurança. E a organização desses espaços deve ser influenciada pela necessidade de cada escola. Então, esses aspectos vão considerar idade dos alunos, tempo de permanência do edifício, e cada projeto vai ser, então, setorizado em espaços. E esses espaços vão ter ambientes de aprendizagem, repouso, higiene, entre outros. Então, isso abre espaço para relacionar como essas metodologias de ensino estão relacionadas ao ambiente. Então, por exemplo, a metodologia de experimentação investigativa, ela vai permitir que esse aluno explore problemas, observe e atue, e como o autor Souza disse, que concretize o conteúdo e estabeleça a relação entre a teoria e a prática. E essa prática, no caso, está relacionada ao ambiente em que o aluno está inserido. Já metodologias que fazem uso de tecnologias, com som, imagem e softwares, eles precisam de um ambiente adaptado a essas condições. Então, as salas de aula precisam ter acesso à internet, precisam ter acesso a equipamentos eletrônicos, entre outros. Então, a partir do momento que a gente entende que o ambiente interfere sim no desenvolvimento de metodologias, a gente pode então partir para a análise dos espaços de uma escola de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental da Rede Pública de Ensino de Cascavel, Paraná. Então, o primeiro ambiente é o pátio coberto, a gente tem ali a planta baixa do pátio e a fotografia.
E nesse pátio, os alunos têm livre acesso. Então, esse pátio possui um amplo espaço, sem obstáculos. E por não ter obstáculos, o pátio coberto vai possibilitar o desenvolvimento de atividades em grupo, que vão envolver esse ambiente externo. Então, atividades físicas que vão desenvolver habilidades motoras a partir da livre movimentação. Aqui nós temos a horta e o refeitório. E nesses dois casos, pode-se aplicar atividades que relacionem alimentação, nutrientes, ciclo das plantas. O refeitório, por não ter uma mobília fixa, é possível rearranjar para promover atividades em grupo e aproveitar esse espaço. Enquanto a horta, os canteiros também podem ser rearranjados e promover atividades que relacionem formas geométricas, por exemplo, desses canteiros. Já o auditório, pela planta e pela verificação pelas fotografias e pela visita, a gente pode ver que ele é um espaço destinado aos adultos, já que a localização da mobília em nível, a mobília ela está ajustada em nível, ela não vai poder ser arranjada. Então, esse espaço vai dificultar o uso aos alunos e vai restar a eles somente o palco e a antessala, que são espaços que estão ali na planta. Então, as propriedades acústicas desse ambiente não vão ser aproveitadas totalmente pelos alunos. Já o ginásio e o parquinho vão ser espaços padrões, então, com aproveitamento de atividades físicas. E, nesse caso, eles são dois espaços que possuem bastante uso de cores. E esse uso de cores vão instigar os alunos com criatividade e ludicidade, que são muito importantes no desenvolvimento das crianças. Já em relação às salas de aula, a edificação possui 3 tipos de sala de aula. A sala de aula comum, a sala de atividade e a sala de atividade da pré-escola. E a única diferença entre elas são os tamanhos e que a sala de atividade da pré-escola possui banheiro dentro da sala, então banheiro feminino e masculino dentro da sala. Então, eles são espaços que seguem os padrões antigos, né, de carteiras enfileiradas, o que não vai proporcionar grandes avanços metodológicos, mas que vão possuir mobília móvel, então elas podem ser rearranjadas. Já em relação aos laboratórios, o laboratório de informática ele está equipado com computadores, com acesso à internet, então ali dentro vão poder ser realizadas atividades que envolvam software, jogos, entre outras atividades com multimídias. E o laboratório de ciências ele possui as bancadas fixas, então nesse caso não vai poder ter rearranjo dessa mobília, e também é uma bancada retangular, o que vai dificultar o acesso aos objetos na mesa. Então, isso não aconteceria se as bancadas fossem em formato circular, por exemplo. Os alunos teriam mais acesso a esses objetos que estão dispostos. Mas, ao mesmo tempo, as bancadas estão todas adaptadas, porque, como diz o Guia de Laboratório para Ensino de Química, as bancadas de uso adulto, elas têm cerca de 90 centímetros. E, nesse caso, as bancadas são com uma medida inferior a 90 centímetros. Então, apesar de não terem normativas que regulamentem a altura das bancadas para a educação infantil e para ensino fundamental, essas bancadas estão sim adaptadas à idade desses alunos. E aí, os ambientes restantes, a biblioteca, ela possuía 2 ambientes dentro de uma sala, então um ambiente com as mesas que tinham alturas adaptadas à idade das crianças e um ambiente com almofadas, onde elas podem se reunir e fazer atividades em grupo no chão mesmo. Isso é muito interessante. Já os banheiros, eles tinham as bancadas adaptadas também, então todos os banheiros possuíam 2 alturas, com bacias sanitárias adaptadas também, bacias sanitárias infantis, e aí isso faz com que os alunos participem ali do ambiente que eles estão inseridos de acordo com a sua idade. E aí, por fim, a planta de implantação. Como vocês podem ver, alguns ambientes não foram citados aqui nessa apresentação, porque fazem parte do bloco administrativo, então ali em azul. E com isso, então na conclusão deste trabalho, nós temos que esses elementos estruturais e arquitetônicos, eles vão desempenhar um papel muito importante, não só no aspecto estético, mas também na facilitação dessas práticas pedagógicas, como, por exemplo, as metodologias ativas. E esses elementos, eles vão além dessas funções básicas dele, eles vão influenciar diretamente nesse desenvolvimento educacional desses alunos, no crescimento intelectual, e vão promover uma aprendizagem dinâmica e participativa. E a análise do edifício escolar vai refletir esse esforço em criar espaços adaptados às necessidades educacionais atuais e demonstra que a estrutura e o desenho arquitetônico podem, de fato, potencializar
é o sucesso das metodologias ativas de ensino. Aqui as referências usadas neste trabalho e os agradecimentos à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e à Fundação Araucária. Muito obrigada.